Olá, alunos. Eu vou aqui neste vídeo fazer um comentário sobre as soluções para a prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia do ano de 2019. Vou tentar facilitar o entendimento das soluções apresentadas para os problemas desta prova olímpica, né? Vamos começar com a primeira questão, que diz que a luminosidade de uma estrela é uma característica própria dela e depende apenas de seu raio e de sua temperatura superficial. Já o seu brilho depende da distância dela até nós. Aqui ele faz uma comparação entre a luminosidade e a potência de uma lâmpada, né? Uma potência de 60 watts acesa, por exemplo, né, terá sempre 60 watts a qualquer distância que esteja de nós, ou de um observador qualquer. Entretanto, ela será mais brilhante quanto mais perto estiver de nós. Ok. A luminosidade L de uma estrela é proporcional ao seu raio elevado ao quadrado e à sua temperatura T superficial elevada à quarta potência. Se adotarmos as unidades solares, ou seja, se medirmos L em unidades luminosas solar, R em unidades de raio solar e T em unidades de temperatura solar, podemos escrever uma equação para calcular o raio de uma estrela em comparação com o raio do Sol. Então, ele nos apresenta, né, esta expressão aqui, a luminosidade medidas em relação ao Sol, que é igual ao raios em comparação ao raio do Sol ao quadrado, vezes a temperatura, que está em unidades de 6.000 kelvins, já que 6.000 kelvins refere-se à temperatura da superfície do Sol. Eu fiz um pequeno tratamento dessa relação aqui, né? Diz que a luminosidade é igual ao raio ao quadrado vezes a temperatura elevado à quarta. Implica que o raio, que é o que ele está desejando ou vai desejar daqui a pouco, né? Vocês vão ver na questão, ao quadrado é igual a luminosidade dividido pela quarta potência da temperatura absoluta. Implica que o raio da estrela, né, em comparação ao raio solar, é a raiz quadrada da luminosidade dividido pela temperatura absoluta à quarta potência. Aplicando essa raiz quadrada, vamos ter como resultado essa expressão que ele nos fornece. Simplesmente isso, que o raio de uma estrela, ela em relação ao raio solar vai ser igual à raiz quadrada da luminosidade da estrela em relação à luminosidade do Sol, dividido pela temperatura ao quadrado dessa estrela em relação à temperatura solar. Bem aqui ele nos dá um exemplo de aplicação de uma estrela chamada Spica, né, na constelação de Virgem, que é 12 vezes mais luminosa do que o Sol. A luminosidade é 12.100 vezes, né, vezes a luminosidade do Sol, e possui temperatura superficial de 22.200 Kelvin, o que vai dar 3,7 vezes a temperatura da superfície do Sol.
Logo, seu raio será o quê? Muito bem. O raio vai ser o quê? O raio dessa estrela, a raiz quadrada da luminosidade em relação ao Sol, né, que nesse caso é 2.100 vezes a luminosidade do Sol, dividido pelo quadrado da temperatura, né, dessa estrela em relação à temperatura da superfície do Sol, que é 3 vezes 7 ao quadrado. Vamos ter esse resultado aqui, 110 por 13,69, que vai dar aproximadamente 8 raios solares, ou seja, pelos dados que foram fornecidos e pela equação que a questão nos dá, essa estrela Spica, ela tem um raio 8 vezes maior que o do Sol. Pronto, isso é um exemplo que a prova nos dá. A partir desse exemplo, nós vamos analisar as questões apresentadas. A primeira pergunta dessa questão é que, agora que você sabe calcular o raio de uma estrela, calcule o raio de uma estrela com 10.000 vezes a luminosidade do Sol e temperatura superficial de 12.000 Kelvin. Observem bem que ele afirma que bem aqui que a superfície, né, dessa estrela tem uma temperatura de 12.000 Kelvin. Aqui não é em relação à temperatura da superfície do Sol. Nós vamos ter que comparar essa temperatura, tá? De 12.000 Kelvin em relação à temperatura da superfície do Sol, que é 6.000, que fiz bem aqui, para completar o que já é dado. 12.000 vezes 6.000, ou seja, a temperatura dessa estrela em relação à temperatura da superfície do Sol é 2 vezes. E aqui, aqui nós temos a luminosidade. Ele afirma que a luminosidade dessa estrela é 10.000 vezes maior que a do Sol. Então você já aplica direto na fórmula, né? Bem aqui, ó, 10.000. E aqui se repete o processo que eu já mostrei aqui à esquerda, que é 12.000 dividido por 6.000, que vai dar 2. Então é 2 ao quadrado. Né? Aqui nós temos que comparar a temperatura da estrela, né, dividindo pela temperatura da superfície do Sol. Aí esse resultado é que vai ao quadrado. Então fica 100 dividido por 4, que nos dá 25 vezes o raio solar. É uma estrela muito, muito grande. Agora um pouco mais embaixo, calcular o raio de uma estrela com 0,4 vezes a luminosidade do Sol e temperatura superficial de 24.000 Kelvin. Bem, aqui ele já dá a luminosidade em relação à própria luminosidade do Sol. Nesse caso é somente pegar o valor dado e aplicar na expressão que também é dada, 0,4. Mas em relação à temperatura, ele nos dá o valor da superfície dessa estrela. Devemos, como já foi feito, comparar essa temperatura com a temperatura da superfície do Sol. Assim, ó, fazendo a divisão de 24.000 por 6.000, cujo resultado nos dá o quê? 4, que é aplicado bem aqui, ó, aqui para cá, vai ser 4 ao quadrado, né? Então vai ser 0,2 dividido por 16. Então essa estrela vai ter um raio 0,0125 raios solares, ou seja, uma estrela menor que o Sol.